Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo de número 2. Esse é o texto que eu quero compartilhar com você. Atos, capítulo 2. Nós vamos estar falando sobre esse poder extraordinário, poder sem limites, que Deus quer derramar sobre nós de maneira abundante, poderosa. Vamos ler a partir do versículo 14. A partir do versículo 14. Atos, amém? Atos capítulo 2, verso 14 em diante diz: Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu a multidão, dizendo: Homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todos os povos, disse Deus. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. Versículo 21: E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amados, é um prazer poder iniciar um ano com uma perspectiva bem agradável, bem legal do que o Senhor tem reservado para nós. Eu iniciei o ano queimando no poder de Deus, desejoso por ver coisas extraordinárias. Deus tem me despertado para me preparar. Tipo assim: Alexandre, se prepare, porque vem coisas boas por aí. E eu queria que você falasse para o teu irmão aí: se prepare, em nome de Jesus, porque coisas boas estão vindo em tua direção. Tem coisas boas vindo para nós, coisas extraordinárias. Pela manhã, quando nós compartilhávamos o capítulo 1 de Atos, o Senhor, Ele está com os seus discípulos nos seus últimos momentos na terra. Os discípulos em contemplação, olhando para o céu, na expectativa aquela visão maravilhosa. E de repente anjos aparecem e falam: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, Ele também descerá. Ele vai descer e Ele vai buscar o seu povo. E a igreja, então, eles, depois de ouvir essa palavra, eles saem daquele monte e eles vão para um cenáculo, um lugar simples. Para quê, pastor? Para aguardar a realização da promessa. Eles ficaram aguardando o cumprimento das palavras de Jesus. Quando Jesus morreu, 3 dias depois Ele ressuscitou. Algo extraordinário aconteceu, e o nosso Cristo, Ele voltou à vida. Durante 40 dias, Ele esteve com os seus discípulos na terra. Durante 40 dias, Ele ensinou novamente. Ele trouxe à memória o que Ele já havia ensinado para os seus discípulos. Ele despertou-os. Ele fez com que eles voltassem, a entender o seu verdadeiro propósito. Mas o tempo dele na terra estava acabando. E em Atos 1, Ele vai dar a eles direção para viver o extraordinário. Ele estava dando a ele direção para viver, algo magnífico. E o Senhor tem me despertado. Ele tem nos dado direção para viver o extraordinário que está por vir, irmãos. O extraordinário, algo magnífico. O Senhor tem preparado para nós. E em breve Ele há de revelar-se, Ele há de se mostrar. Você em breve há de ter a substância dessa revelação. Para os discípulos havia um poder prometido para eles. Havia uma glória prometida para os filhos de Deus. E sabe que poder é esse?
era o poder do Espírito Santo, no qual eles, naquele cenáculo, eles esperam ardentemente, com expectativa, com alegria. Só que os dias se passaram, mas eles estavam ali obedecendo a ordem de Deus. Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles sabiam que o poder, Leandro, viria sobre eles, e eles não poderiam se ausentar daquele ambiente, porque se eles se ausentassem, perderiam, a manifestação da glória. Mauro, eles não poderiam se afastar, porque Deus tinha algo extraordinário a revelar para ele. Então eles aguardaram. Num dia de Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos, 10 dias depois de Cristo ser assunto ao céu, quando de repente, você tem que ficar atento ao de repente de Deus, tem que ficar atento ao momento da manifestação da glória de Deus. Foi de repente, foi numa reunião comum, talvez assentado como nós estamos aqui hoje, ali em oração, aguardando a manifestação da revelação de Deus. De repente, um som de um vento veemente, impetuoso veio sobre aquela casa, e não apenas o som, porque foi algo que podia ser ouvido, mas algo também que podia ser visto. E de repente viu-se línguas repartidas como de fogo. Algo extraordinário estava acontecendo, e diz o texto de Atos 2, 1 e 2, que começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Algo extraordinário estava acontecendo. Por quê? Porque Deus queria se manifestar ao mundo, mas Ele só poderia se manifestar ao mundo se aqueles discípulos estivessem prontos, se eles estivessem preparados, se eles estivessem capacitados para se revelar, para se mostrar, ou para revelar Jesus, ou para mostrar Jesus ao mundo. E no dia de Pentecoste, o poder de Deus veio, e foi algo extraordinário, espantoso. As pessoas falavam em línguas, e o melhor, havia povos naquela cidade, muitos povos. Havia muitas nações reunidas ali, porque era uma festa popular na nação. Aquele povo estava ali para adorar a Deus, e de repente eles começaram a ouvir línguas, e as línguas que eles estavam falando, que os discípulos falavam, eles conseguiam entender, e de forma clara. Talvez dentro do seu próprio sotaque, no seu próprio linguajar, dentro do seu próprio dialeto, eles entenderam de forma tão clara. Como pode esses homens estarem falando isso? Eu estou entendendo de forma tão clara. Mas o que para uns era uma manifestação sobrenatural, para outros aquilo era embriaguez. Para outros aquilo era, eles estão embriagados, eles estão bêbados, eles beberam muito e chaparam demais, eles não conseguiam entender as revelações de Deus. Pois em nossa vida muitas pessoas também entrarão por esse caminho. Pessoas irão entender o que Deus está fazendo na tua vida, eles glorificarão ao Senhor contigo, eles dirão que coisa extraordinária está acontecendo na vida de Denilson. Isso é maravilhoso, é a manifestação de Deus. Mas outros zombarão. Então se prepare para a zombaria também. Se prepare, meu irmão, se prepare, porque quando Deus Ele te encher, você será habilitado para viver um ano extraordinário. Oh, aleluia! Não será um ano como os outros foram. O melhor de Deus ainda está por vir. Os discípulos não entendiam isso. Eles não podiam compreender como Jesus estava cheio do Espírito Santo, os discípulos não. Jesus tinha o poder de Deus de forma tão clara que Ele botava a mão, as pessoas eram curadas. Ele liberava uma palavra, as pessoas eram libertas. Milagres aconteciam onde Jesus estava. E o poder de Deus iria conferir, não apenas aos 12, mas a toda a igreja, este mesmo poder, para colocar a mão no enfermo, o enfermo ficar curado, para liberar uma palavra de libertação, e o demônio sair no nome de Jesus. O poder de Deus seria liberado, para que eles pudessem pregar com autoridade. E é isso que o Senhor está preparando para nós desse ano.
você vai enfrentar muita luta, você vai enfrentar muitas batalhas, mas em todas elas o Senhor estará com você. Então se prepare, meu irmão. Oh, aleluia! Porque o poder que atua em minha vida vai atuar na tua 1000 vezes mais. Jesus falou isso para os seus discípulos: vocês vão fazer os sinais que eu faço, mas maiores do que esses sinais vocês vão fazer também. Irmão, tu imagina, eram tantas pessoas que corriam para os apóstolos para que ele pudesse fazer algum milagre, que de repente não dava para chegar no apóstolo. Então colocavam os enfermos na beira do caminho, para que a sombra do apóstolo pudesse trazer cura para eles. Irmãos, isso é extraordinário. Uma outra feita, Paulo não pôde visitar uma pessoa que estava enferma. Ele deu o seu lenço para colocar sobre o enfermo, e o enfermo foi curado. Que coisa extraordinária. O primeiro milagre, depois deles serem cheios do Espírito Santo, eu imagino que aquele homem que estava à beira da porta formosa, ele já tinha visto Jesus passar ali muitas vezes. Talvez ele tinha ouvido Jesus pregar muitas vezes. Mas por que ele não foi curado? Já pensou nisso? Atos capítulo 3. Se ele estava ali há muitos anos, ele era para ter sido curado por Jesus. Só que Jesus não fez aquele milagre. Aí vem algo extraordinário para nós. Tem coisas, irmãos, que só depende de você para que sejam realizadas. Lugares serão ministrados por tua causa. Vidas serão tocadas por tua causa. Pessoas serão libertas por tua causa. Pessoas serão curadas por causa da tua mão. Oh, aleluia! É uma palavra de autoridade. Levanta e anda. Oh, e isso virá sobre você. Então se prepare, meu irmão, porque Deus tem coisas extraordinárias para nós. Atos 2, irmãos, é a inauguração da igreja. A igreja foi inaugurada nesse cenário. Um cenário simples, sem pompa, sem ostentação, sem glamour, sem ouro, sem prata. Foi nesse cenário que a igreja foi inaugurada. Foi num cenário simples, de um cenáculo, de uma sala grande, de um ambiente grande, onde os discípulos estavam, talvez sentados no chão. Não havia cadeiras. Não sei qual era o clima do período em que o Espírito Santo veio sobre eles, mas não tinha ar-condicionado ou ventilador para mantê-los ali fresquinhos, sem estarem suados. Mas apesar de não ter toda a pompa, de não ter um cenário talvez tão bem decorado, de não ter ouro nem prata, mas havia neles um coração desejoso. Havia neles uma expectativa de algo que iria vir para mudar a história. E isso veio. E não foi algo, foi uma pessoa. Não foi uma coisa, não foi uma essência, não foi uma luz, não foi um fogo, não foi um óleo, não foi um vento. Foi o próprio Deus que veio para habitar na igreja. Oh, aleluia! Ele veio para impactar. A igreja foi inaugurada num ambiente simples. Não havia ouro nem prata naquele ambiente, mas tinha poder de Deus. Aleluia! E é poder de Deus que nós estamos precisando para 2022. É poder de Deus que nós precisamos para superar as dificuldades. É esse poder sem limite que o Senhor promete para os seus discípulos e que Ele deseja derramar sobre a igreja. Só que muitas pessoas confundem o poder de Deus, confundem a manifestação da glória de Deus e transforma isso, que é algo tão extraordinário e poderoso, em algo tão banal. Estão banalizando o poder de Deus. Bagunça tem sido confundida com manifestação da glória de Deus. Pessoas profetizam no altar, mas saem do altar e vivem vida de prostituição.
Pessoas gananciosas, sabe, até oram para as pessoas ficarem curadas, mas o olho deles estão no que as pessoas podem conceder a eles. Os homens estão atrás de riquezas, sabe, e o pior é que tem cliente para tudo, tem freguês para todo tipo de produto. Transformaram o evangelho no produto, transformaram a palavra de Deus no negócio, transformaram a igreja, sabe, que é algo extraordinário, que é a menina dos olhos de Deus, num lugar, no ambiente de fazer negócio. Então já não há mais o discernimento, e o pior, como eu falei, há cliente para tudo. Tem gente, irmãos, que estão tão cega que qualquer pessoa que coloca um terno e uma gravata e entona a voz com um pouquinho mais de pressão, eles já estão se dobrando diante dele. Falta conhecimento da palavra, mas antes da palavra está faltando poder de Deus. Porque a primeira coisa que o Espírito Santo provoca em nós era uma busca pelo conhecimento da palavra. Não tem pessoas cheias do Espírito Santo que não valorizam a palavra. Pessoas cheias do Espírito Santo amam a palavra, leem a palavra e vivem pela palavra. Pessoas cheias do Espírito Santo meditam na palavra para andar conforme a palavra. Tem pessoas brincando porque lhes falta conhecimento da palavra. Então, se tem poder de Deus, tem uma busca pelo conhecimento da palavra. Pastor, mas eu posso me guiar por ela? Pode. Você pode se guiar por ela, porque pela palavra de Deus nós podemos ter nela orientação integral para nossas vidas. Dela podemos extrair fundamentos, oh aleluia, para a liberdade humana. O Senhor a estabeleceu como regra de conduta, como bússola, como orientação, como alimento, como fonte de bênção para o crente. Então, se tem poder, tem palavra. Fala para o teu irmão aí, se tem poder de Deus, tem palavra. A segunda coisa que o Espírito Santo ele vem para estabelecer na igreja, primeiro é a palavra, desejo, o reencontro da palavra. Segundo, o amor aos perdidos. Não tem como eu ser cheio do Espírito Santo e não amar os perdidos. É incoerente. O amor, do nosso amor a Deus, ele tem que redundar em frutos para a eternidade. Os discípulos seriam cheios do Espírito Santo, para quê? Para serem testemunhas. A quem? Testemunhas é aquele que viu algo, presenciou algo, ouviu algo, e ele vai ser uma testemunha, ser uma prova de que alguma coisa extraordinária aconteceu. O Senhor então, Ele está fazendo algo extraordinário na tua vida, para que você sirva de testemunha. O poder de Deus será manifesto na tua vida. Não é para você ostentar que tem poder, não é para você rodopiar mais, dar cambalhota, salto mortal, fazer pirueta gospel. O poder de Deus, Ele tem que provocar em você um amor intenso aos perdidos. Por que eu sou pastor em São Simão? Porque Deus colocou em meu coração um amor aos perdidos. Se você não consegue amar os perdidos, você está fora do propósito de Deus. Porque o primeiro mandamento é: amai o Senhor seu Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, para o homem lá fora: amai como vocês mesmos se amam. Mas para os discípulos de Jesus é um nível mais elevado. Vocês precisam amar como eu amei. Sabe o que significa isso, Mateus? Significa que às vezes você vai amar e as pessoas não te amarão. Elas não retribuirão esse amor. Às vezes, Rebeca, você vai dedicar atenção às pessoas e as pessoas elas não serão recíprocas na dedicação deste afeto.
Mas a Bíblia fala que nós devemos amar como Cristo amou. E Cristo amou de maneira altruísta. Sabe o que é amar de forma altruísta? É amar sem desejar nada em troca. É amar sem mesmo desejar ser amado. Você simplesmente ama, por quê? Porque o seu coração está impregnado do poder de Deus. E o poder de Deus te aproxima da palavra. E o poder de Deus, ele te enche de amor aos perdidos. Eles disseram: esses homens estão bêbados, embriagados. Mas o Espírito Santo já tinha vindo sobre ele. Antes, o Pedrão de antes sacou da espada para cortar a orelha do soldado. O Pedrão de antes, talvez agora, ele defenderia e talvez com energia criaria um motim contra aquele povo. Mas o Pedro, cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra e como resultado 3.000 homens se convertem à salvação, irmãos. Então o poder de Deus, ele provoca em nós o retorno à palavra e amor aos que estão perdidos. Você pode dizer amém? Terceira coisa, o poder do Espírito Santo, ele nos faz retornar à santidade. É impossível uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e ser carnal. É incoerente. Uma pessoa ser cheia do Espírito Santo e viver para satisfazer os prazeres da carne. É impossível. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas retornam à santidade. Elas se policiam na fala, elas se policiam no comportamento, elas se policiam porque o objetivo dela é agradar a Deus. Tem que haver um retorno à santidade. Por que eu estou falando isso? Porque 2022 está iniciando para a gente hoje. O Senhor tem descortinado algo maravilhoso para nós. Ele tem preparado algo extraordinário para nós. Nós só conseguiremos chegar ao final e dizer assim: eu venci, se nós nos atentarmos para esperar e aguardar e buscar o poder do Espírito sem limites. Nós só seremos bem-sucedidos se nos voltarmos para a palavra, porque a palavra, ela alimenta o poder do Espírito Santo, ela alimenta a chama de Deus dentro de nós. Esse poder do Espírito que enche o meu coração de amor por aqueles que estão perdidos. E esse poder do Espírito me faz andar separado do pecado, dedicado completamente a Ele. Pessoas santificadas pelo Espírito, elas estarão aptas a experimentar o extraordinário. Olha o que vai dizer o escritor aos Hebreus: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém é ninguém. Pode pregar bem, pode cantar bem, pode ministrar bem, mas se não há santidade, o pastor pode não saber de nada. O pastor é tão bobão, meu pastor é tão bobinho. Irmãos, deixe o seu pastor ser bobinho. Alguém me perguntou um dia desse: pastor, final de ano, e aí? Posso beber vinho? Olha a pergunta, irmãos. E aí, eu posso beber vinho? Eu falei assim: você pode fazer o que você quiser, só não pode entrar no céu depois que fazer isso. O que as pessoas estão fazendo hoje é brincar com o poder de Deus. Elas podem continuar brincando, elas só não podem entrar no céu desse jeito. De brincadeira não se entra no céu. O céu é tomado à força. Tem que haver um alto nível de comprometimento. E só quem está totalmente comprometido busca santidade. Pessoas santas mergulham na santidade. Sabe, pessoas santificadas são pessoas iluminadas. Quando uma pessoa se afasta da luz de Deus, ela mergulha em densas trevas. E o que nós temos visto hoje? Pessoas crentes mergulhadas em trevas.
Por quê, pastor? Porque os olhos dela não estão na luz. Se os olhos delas estivessem contemplando a luz, elas seriam iluminadas. Diz a Bíblia: se os seus olhos forem bons, o seu corpo será iluminado. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo estará em trevas. Quão densas trevas são elas? Tem pessoas mergulhadas em trevas, porque ao invés de olhar para a luz, estão olhando para as trevas, estão se agradando das trevas. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas amam a santidade. Sabe como é que se alcança a santidade? Por meio da oração. Então você vai ver pessoas santificadas de joelho dobrado, se consagrando ao Senhor, jejuando mais vezes, orando mais, fazendo o TSD. Para as pessoas que não sabem, nós praticamos o TSD, somos praticantes do TSD, e TSD é um tempo sozinho com Deus. Você pode ler a Bíblia no trem, você pode ler a Bíblia no ônibus, você pode fazer um montão, ouvir louvores, mas o TSD é um momento de intimidade entre você e Deus, no local e no ambiente apropriado, para você falar com Ele e Ele se revelar para você. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas buscam a santidade. Quarto, para pessoas cheias do Espírito Santo, Mauro, mais uma vez, o reino de Deus é prioridade para ele. Como agradar, Carol? O reino de Deus é prioridade para as pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Elas buscam o reino de Deus, elas querem agradar a Deus. Irmãos, em nossa vida sempre haverá dois caminhos. Como para aqueles homens que estavam edificando a sua casa. Um edificou sobre a rocha, o outro edificou sobre a areia. Edificar sobre a areia dá pouco trabalho, edificar sobre a rocha dá muito trabalho. Então buscar o reino de Deus não é tão fácil assim. Mas quando estamos cheios de Deus, a nossa prioridade é o seu reino e como agradar o reino de Deus. E aqui vai algo para você. É impossível você trabalhar para o reino, você se empenhar pelo reino, você amar o reino e o reino de Deus não trabalhar em teu favor. É impossível. Pastor, mas eu estou fazendo, mas a minha vida está um caco. Pois é, você talvez está fazendo para ser notado pelos homens, para ser visto pelo pastor, para ser, aplaudido pelo seu líder. E quando a gente faz isso, a gente se cansa. Sabe por quê, irmã Nilza, a gente se cansa? Porque a gente acaba buscando a glória dos homens. A gente quer o aplauso das pessoas. Só que as pessoas são falhas. Às vezes elas não reconhecem, elas não dão parabéns. Que palavra boa. Olha, gostei muito do que você fez. Essa cesta básica, ela veio, de encontro. Ela supriu a minha necessidade. Eu louvo a Deus pela sua vida. Às vezes você dá uma cesta básica e ela vai falar ainda assim: eu não pedi comida a ninguém. Você trouxe porque você quis. Às vezes nós não somos aclamados e aplaudidos. Às vezes nós somos até criticados por fazermos o bem. Às vezes você é criticado até pelos da sua casa. Jesus, em João capítulo 7, ele é criticado pelos seus irmãos. Ninguém que quer ser reconhecido fica no local oculto. Vai lá, se apresenta para eles. Tu não é o Messias? Às vezes as pessoas da tua casa não vão reconhecer o teu ministério, não vão aplaudir porque te conhecem. Talvez, Isabela, vão lançar no seu rosto: quem é você? Tu acha que eu esqueci do que falou ontem, do que você falou ontem? Porque a familiaridade acaba levando às vezes as pessoas a confundirem a nossa autoridade. Mas pessoas cheias do Espírito Santo, ainda sofrendo injúria, calúnia, defamação, elas continuam trabalhando, porque o prazer delas é agradar ao reino de Deus.
Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Pessoas cheias de Deus procuram agradar ao verdadeiro rei. Oh, aleluia! Elas querem agradar a Deus, elas buscam a Deus dia e noite, elas não se cansam de buscar o reino de Deus. Por fim, pessoas cheias do Espírito Santo, elas precisam, manter-se vigilantes. A vigilância aqui tem dois sentidos. O primeiro sentido é vigiar para não pecar. Repita comigo: primeiro, eu vigio para não pecar. E nós precisamos vigiar, irmãos, porque o pecado jaz à nossa porta. Lembra do que Deus disse para Caim? O pecado está à sua porta, cabe você dominar. E só faremos isso por meio da vigilância. Distraídos, nós seremos presas fáceis. Tudo que o inimigo tem feito hoje, no século 21, é distraído os crentes. Tem crentes distraídos. Quem está distraído aí diz amém. Ó, tô falando. Foi uma pegadinha. Tá desculpado, meu irmão. Mas tem muita gente distraída hoje. Distraído, vou dizer algumas coisas que pode distrair. O teu trabalho pode te distrair. Tem pessoas distraídas com o trabalho, e aí ela se apega ao trabalho de maneira demasiada e acaba se esquecendo do reino de Deus. Tem pessoas distraídas com o lazer. Lazer é bom, tempo adequado, maravilhoso. Mas tem pessoas distraídas com o lazer e se esquecendo do reino de Deus. Tem pessoas distraídas com o entretenimento. Irmãos, é tão bom você ver um filme, mas passar o dia inteiro, uma semana inteira vendo filmes, isso é distração, está te roubando tempo precioso de estar aos pés do Senhor, de se encher do Espírito Santo. E você precisa vigiar para que você não venha entrar na tentação do diabo, porque a vigilância vai nos levar para longe do diabo, longe do inferno. Então você precisa vigiar. Vigiar porque o pecado, ele tem se apresentado para você de muitas formas. São como janelas no computador. De repente uma imagenzinha aparece e fica piscando ali. E se você não for vigilante, ao invés de você clicar naquele xizinho que tem acima daquela fotografia, daquela imagem, você clica na imagem e nem percebi. O diabo está tentando te pegar. Vigia. Fala para o teu irmão isso aí em nome de Jesus. Me ajuda a pregar aí. O diabo está tentando te pegar. Vigia. Vigia. Outra distração. Por que vigiar, pastor? Porque precisamos vigiar para que o diabo não roube a nossa coroa. Eu preciso vigiar porque ele está à espreita para roubar a minha coroa. Mas eu quero que ele entrar no segundo nível da vigilância. Precisamos estar em vigilância porque diz a palavra de Deus que o Senhor virá numa hora em que ninguém está esperando, como ladrão que vem sem anúncios, sem barulho. Ele virá buscar a sua igreja, e você precisa estar em vigilância para que na hora que ele vier, a sua lamparina não esteja apagada. Pega isso, meu irmão. 10 virgens, eram todas virgens, vestida de roupa de linho fino branco. Virgens vestida de roupa de linho fino branco, representando pureza. Não apenas isso, 10 virgens vestidas de branco, de linho fino, eram puras, mas também elas estavam carregando lamparinas. As lamparinas das 10 estavam acesas, e todas elas aguardavam o noivo. Repita comigo: todas elas aguardavam o noivo. 10 virgens na expectativa do noivo.
10 virgens esperando a chegada do noivo. Mas sabe o que diz a Bíblia? Havendo o noivo se atrasado, elas pegaram no sono. Todas as 10 dormiram. Sabe qual foi a diferença? Foi quando elas se despertaram. Elas se atentaram para algo. 5 das 10 não tinham azeite nas suas lamparinas. Sabe o que faltou para essas 5? Vigilância, prudência, carregar azeite de sobra. E aí quando elas se despertam, opa, me empresta um pouquinho do seu azeite, porque a nossa já está apagando. Sabe como é que a Bíblia classifica elas? Loucas, imprudente. Uma pessoa que não vive em vigilância, ela é louca, é uma pessoa imprudente. Precisamos estar em vigilância, porque o noivo em breve vem. Jesus está vindo. Precisamos estar devidamente preparados para nos encontrar com Ele. A qualquer momento Ele chega. Você está preparado? A qualquer momento Jesus vem. Você está preparado? Ele vem e não tardará. Porque as noivas tiveram que ele atrasou. Elas julgaram, o noivo vem na hora certa. Só que não é na tua hora certa, é na hora dele. A qualquer momento Jesus vem. Vira para o seu irmão, fala comigo, fala com ele para ele assim: a qualquer momento Jesus vem. Então uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus, ela está com expectativa. Muito obrigado. Ela está aguardando com expectativa a qualquer momento a chegada do noivo. Então se prepare. O Espírito Santo, ele veio, sabe, como o amigo da noiva para adorná-la. O Espírito Santo, eu preciso dizer isso para vocês, gente. Ele veio para preparar a noiva. A função do Espírito Santo é adornar a noiva. E a noiva é a igreja. E a igreja somos nós. É eu e você, unido. Não é para quem está, se diz crente, está em casa. Não é para quem um dia já falou de Jesus, mas hoje se desviou. A noiva é a igreja adornada. Talvez eles sejam como as virgens loucas e imprudentes, mas o Senhor, Ele derrama o Espírito Santo sobre a igreja. E o Espírito Santo nos faz amar a palavra. O Espírito Santo nos faz amar as pessoas. O Espírito Santo nos faz retornar a amar a santidade, buscar a santidade. O Espírito Santo nos faz retornar ao desejo de buscar o reino de Deus. O Espírito Santo nos faz, sabe, nos torna necessário a vigilância, nos faz estar em vigilância. E Ele veio para nos adornar, para nos encontrar com o Senhor. O Senhor quer se encontrar contigo. Oh, aleluias. Agora tem 2 pontos importantes. Ele quer se encontrar com você hoje e te preparar para te encontrar com Ele lá na glória. O encontro se dá em dois momentos. O primeiro é o encontro por meio da aceitação. Eu aceito a obra de Jesus na cruz. Eu aceito o amor que Ele se dedicou a mim na cruz. Eu aceito, sabe, Jesus na minha vida como meu Salvador. Eu aceito Jesus como meu Senhor. Então o Espírito Santo, Ele nos convence a aceitá-lo. Agora
depois que eu já recebi Jesus, eu preciso aceitar que Ele complete a obra, me adornando, me tornando um homem melhor, te tornando uma mulher melhor, um jovem comprometido com os valores do reino de Deus. Porque se nós assim fizermos, irmãos, pode vir a luta que vier em 2022, nós iremos alcançar vitórias, aleluia, porque o poder de Deus está sobre nós. Aos discípulos havia um poder tão extraordinário sobre eles, que eles saíram depois daquele ambiente do cenáculo e começaram a pregar a palavra. A perseguição veio, mas quando eles queriam que os apóstolos se calassem, sabe qual foi a resposta deles? Quando você lê em Atos 4, ele fala assim: compete mais, julgue você isso, agradar aos homens ou agradar a Deus. O que é mais importante? Eles com raiva mandaram eles embora. Sabe o que eles fizeram? Eles não calaram, pelo contrário, eles oraram, eles buscaram a Deus, e como resultado daquela oração, o lugar onde estavam reunidos se encheu da glória. Mais uma vez, foram todos cheios do Espírito Santo, irmãos. É poder sem limite que o Senhor quer para nós em 2022. Você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudi-lo.